Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta no nosso podcast do Reclame Aqui, Reclama Que Eu Te Escuto. Tô aqui com o Chico, meu par aqui nessa mesa, e estamos com um convidado muito especial para essa edição. Acho que tá todo mundo ansioso, né? A gente pergunta para vocês quem que vocês querem ouvir, quais problemas que a gente vai falar aqui, né? Porque Reclame Aqui, problema sempre vai ter, mas a gente sempre busca uma solução, né? E hoje a gente tá aqui com um cara que é especialista, talvez vocês já tenham reconhecido ele, que ele é um cara aí das telinhas, quem assiste o jornal aí na hora do almoço já deve ter visto ele comentando ali um outro caso meio cabeludo. Tô aqui com o Márcio Rashkorski, treinei para falar esse sobrenome. Márcio, seja bem-vindo, obrigado por ter topado vir conversar com a gente aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite, estou muito orgulhoso e você falou certinho o meu sobrenome, sim, nota 1000, começamos bem. Ele falou que se eu falasse errado ele ia reclamar no Reclame Aqui, ele ia ficar bravo comigo. Márcio, conta um pouquinho aí pra galera que tá em casa, tá vendo a gente, tá ouvindo a gente, quem que é o Márcio aí nesse mercado, nesse mercado geral? Conta sua história pra gente rapidinho. Bom, eu sou um especialista em condomínios, eu trabalho com isso desde menino. Meu primeiro emprego foi num escritório que só cuidava de direito imobiliário em 1986. São 37 anos e nunca mais saí da área. Nesse meio tempo, eu me formei em Direito depois logo na sequência. Há 30 anos que eu advogo para condomínios. Tive um golpe de sorte que acabei indo parar na TV Globo. Estou lá há 20 anos falando sobre condomínios. Já passei pelo Fantástico, já fiz Chame o Síndico no Fantástico, reunião de condomínio, conciliador. Depois saí do Fantástico, fui para o SPTV aqui em São Paulo na hora do almoço. Era para dar uma entrevista e acabei ficando, isso foi em 2009, faz 15 anos, e eu fui ficando e tô lá toda semana na hora do almoço. Trabalho na Rádio CBN também há 20 anos, falando todo dia, de segunda a sábado, sobre condomínios. Escrevo no Estadão, tenho um monte de projeto para condomínios, mas minha principal função é fazer assembleia de condomínio. Sou um especialista em fazer algo que todo mundo abomina, que todo mundo tem pavor, que é reunião de condomínio e assembleia de condomínio. Então eu criei uma estratégia, um jeitinho especial de fazer isso, e tudo que eu tenho eu devo a essa minha relação com o mercado de condomínios. Então, essa é a minha vida, isso que eu faço. Além disso, eu tenho filhos, tenho a minha mais velha que está aqui, a Júlia, que tem 23 anos e está fazendo faculdade de Direito. Tenho o Rafael, de 19 anos, tenho uma pequenininha de 7, sou corintiano roxo, gosto muito de rock, gosto muito de beber. Tomo vinho pra caramba, cerveja, uísque. Então no próximo a gente vai ter uma garrafinha de vinho. Não dá pra ser de manhã, né? Tem que ser uma gravação mais tarde, mas... E tem uma vida bem corrida e bem gostosa. Legal. Corintiano, então. O Maurício, nosso fundador aqui, era corintiano. Inclusive, vou te contar uma história rápida aqui pra galera ouvir. O Reclame Aqui teve um camarote na Arena Corinthians, uma época, né? Pra levar parceiros e tal. Chegamos lá pra fazer toda a comunicação, como vocês podem ver, né? O Reclame Aqui é verde. O cara lá falou assim, é o seguinte, tem só um problema. Verde não entra aqui dentro desse estádio. Foi a primeira vez que o Reclame Aqui teve a logo roxa. Teve que mudar lá. Mas olha, o roxo, laranja, tudo pra poder estar preto e branco, no camarote do Corinthians. Legal, eu vou pra caramba no jogo, direto, vou de metrô, de trem, legal. Faço todo o percurso. Legal. Maravilha. Vamos começar ali com... Márcio, a gente tem uma dinâmica aqui no começo do podcast, que é o nosso quebra-gelo com todo mundo. E a gente puxa bastante... para qual foi a sua primeira reclamação no Reclame Aqui, primeira reclamação que você fez, ou uma que mais te marcou, que você lembra, que ficou ali com você. Mas eu acho até como você trabalha num negócio que você falou que as pessoas até abominam fazer ali, que é a assembleia de condomínio, porque rola muita reclamação, né? Rola muito conflito. Se você também tiver alguma história que você lembra que tenha te marcado aí nesses anos de histórias de condomínio, que acho que a galera que vai estar ouvindo aqui vai querer ouvir essas histórias, né? Conhecer um pouquinho mais disso. Bom, primeiro falar, e como é para quebrar o gelo, reclamações eu já fiz, foi tudo resolvido muito rápido, então a minha experiência com o Reclame Aqui sempre foi muito boa como consumidor. Mas como é para quebrar o gelo, eu quero falar que eu já fui reclamado muitas vezes. E assim, dá uma agonia, um desespero, porque eu começava a ler aquilo e falava, gente do céu, eu não sou isso. Eu sou um cara do bem, eu só errei, eu só falhei no atendimento. Puxa vida, deixa eu telefonar para essa pessoa, deixa eu ver por que ela tá falando isso sobre mim. Então, quantas vezes que eu já tive na minha empresa, no meu escritório, reuniões para
pra gente falar, olha, pessoal, nós não podemos ter esse tipo de reclamação. Vamos resolver, vamos ligar pra pessoa, vamos criar uma estratégia. Então a minha experiência com o Reclame Aqui foi muito mais como reclamado do que como reclamante. E passou a fazer parte da nossa empresa, atender as reclamações, porque num primeiro momento eu falei, deixa esses malucos aí reclamando, pessoa injusta, o cara é do mal, olha o que o cara tá falando ao meu respeito. Depois eu vi que não tinha jeito, que eu precisava responder, e responder com doçura, com paciência, passar a mão no telefone e falar, ô meu irmão, tudo bem? Olha, eu vi sua reclamação, deixa eu te explicar, não é isso, é aquilo, você tem razão, você não tem razão, vem aqui tomar um café. E isso passou a fazer parte da rotina da minha empresa. E tá tudo bem, é assim. Faz parte. Faz parte. Pode dizer assim que reclamação sempre vai ter. Quem não tem reclamação é porque não tem cliente quase. Problemas acontecem. E eu tô exposto, né, gente? Eu sou muito vidraça. Sim. Quantas vezes que as pessoas reclamavam, falavam assim, aquele cara é estrelinha da TV, porque lá ele fala uma coisa e aqui no meu prédio ele fez tudo diferente, fez tudo errado. E aí eu falei, olha, não é isso não, eu não sou estrelinha, aí, puxa vida, a prática é diferente às vezes, né, daquela teoria bonita, cada caso é um caso, então o Reclame Aqui me serviu, pelo menos de forma pessoal aqui, pra minha carreira, serviu pra eu melhorar, pra eu falar, não, isso aqui eu tô fazendo errado, eu tenho que melhorar, tenho que fazer diferente, então eu tive muita reclamação, mas muito, chegou uma época que eu tinha um volume brutal por estar muito exposto, e tá tudo bem. E no geral até, acho que as pessoas em reunião de condomínio e quando lida com onde elas moram, elas têm essa passionalidade a mais, né? Demais, um negócio que às vezes pequeno olhando de fora para a pessoa é muito grande porque está interferindo o dia a dia dela ali, né? Você acha que tem essa passionalidade diferente? Claro que tem passionalidade por vários motivos. Primeiro, porque a pessoa mora lá. É o grande sonho da vida dela e não pode virar pesadelo. Então um negocinho desse tamanho, se acontece toda hora, todo dia, dá uma frustração tão grande para a pessoa que ela precisa reclamar. Porque é onde ela mora, é onde ela está lá com os filhos, ela quer que tudo funcione bem. Então sim, isso potencializa demais. E outra coisa é o grande investimento da vida de uma pessoa. A gente compra um carro, compra um relógio, compra uma moto, mas o apartamento não. A gente financia em 30 anos, então é lá que a gente vai ficar por décadas. Então sim, potencializa. E fora isso, tem uma questão que eu falo muito nas reuniões de condomínio, que é a vaidade. As pessoas são, onde moram, as pessoas são muito vaidosas, então tem fogueira das vaidades, tem síndrome de pequeno poder, tem questões políticas, eu gosto desse grupo, não gosto desse grupo, vou arrumar confusão, não vou arrumar confusão, tem os grupos de mensagem, vocês não têm ideia o que é administrar um condomínio com 500 apartamentos, onde moram 2.000 pessoas, você tem um grupo de WhatsApp. Você não tem ideia, se começa uma troca de mensagem mais quente, 10 da manhã, se você não responder quando chega às 5 da tarde, você não consegue mais pegar o fio da meada. Tem 900 mensagens. Umas doces, outras agressivas, outras criminosas. E quando você vai ver, você fala, meu Deus, como pegou fogo desse jeito. Então, sim, eu tenho histórias. Você falou agora há pouco de histórias. Eu tenho muita história legal para contar, de casos emblemáticos. Vamos entrar nessas histórias. Eu já fiquei imaginando o seu WhatsApp aí, a quantidade de grupo de condomínio você deve ter. Ele deve ser complicado. É uma loucura. Eu criei mecanismos mentais e mecanismos profissionais para conseguir dosar o meu dia, para não ficar o tempo todo nisso, mas eu preciso olhar. Aliás, quem é síndico, o cara se dispõe a ser síndico, ele precisa olhar os grupos, ele precisa responder. A palavra-chave hoje para o síndico, ele precisa se comunicar bem, se relacionar bem, mas ele precisa ser disponível. Se você olhar as reclamações no Reclame Aqui contra os síndicos, eu mando mensagem, ele não me responde. Eu mando e-mail, ele não me responde. Quando é um vizinho, tudo bem, o cara tá lá voluntariamente, mas quando é um síndico profisral, tem um contrato, ele por contrato tem dever de responder. Claro, tem então, tem tudo. É isso. Eu ia até entrar nesse âmbito, Márcio, pedindo para você ajudar a gente a definir aí, porque tem o síndico que às vezes é morador, tem o síndico profissional, tem a administradora de condomínio. Como que funciona essa hierarquia? Tenta dar uma luz aí pro pessoal. Não é exatamente uma hierarquia. É uma cadeia, é um ecossistema, mas fato é que existe um grupo que faz a gestão de um condomínio. Não tem muita hierarquia entre eles, tem uma integração, uma complementação, o trabalho de um complemento do outro. Então vamos lá. Aqui no alto, se a gente falar de cadeia, de hierarquia, a gente tem o síndico que é o responsável legal.
Ele que responde por tudo. Ele pode ser um morador, que é um voluntário, que não ganha nada, que doa o seu tempo para cuidar do condomínio. Esse cara é o que a gente tem que preservar, porque ele não tem relação de consumo com ninguém. É uma relação de vizinhança. Ele está lá junto com os outros vizinhos e ele se candidatou e ele não presta serviço para ninguém. Não tem nenhuma relação de consumo. É um vizinho que foi eleito para ajudar os outros vizinhos. Esse é o padrão e que funcionou décadas aqui no nosso país. Um segundo modelo de síndico é o de síndico profissional. É o cara que tem uma empresa, uma pessoa jurídica, tem um CNPJ, ele é contratado, ele não é eleito. A eleição é, na verdade, uma formalidade, mas ele é contratado. E aí sim, como prestador de serviço, ele tem uma relação de consumo com os moradores. Ele representa os moradores, é uma relação, entre aspas, de vizinhança, mas como ele não é um proprietário, não é um vizinho de fato, ele tem uma relação de consumo. Tem contrato, tem cláusula, tem penalidade, tem SLA, e aí sim ele precisa olhar para aquilo como um serviço que ele presta e não como um cargo que ele ocupa. Então é muito diferente o síndico morador do síndico profissional. Como apoio técnico dessas pessoas, tem uma administradora de condomínio, que é quem emite boleto, quem paga as contas, quem recebe o dinheiro, cuida da parte tributária, fiscal, previdenciária, trabalhista, e aí a administradora é um braço técnico. Ela é puramente prestadora de serviço, relação de consumo. As pessoas contratam uma administradora e ela presta serviços. Ela obedece o síndico, ela obedece às deliberações da Assembleia, mas é um braço técnico. Então ela não cuida de gestão de pessoas, ela cuida da gestão da parte técnica. E, além disso, tem os conselheiros, que são eleitos e que não respondem por coisa alguma, não tem nenhum tipo de relação de consumo, então não adianta reclamar dos conselheiros no Reclame Aqui, porque eles não têm relação de consumo. Então essa é a cadeia. Síndico aqui no alto, morador ou profissional, administradora como braço técnico e os conselheiros como vizinhos ali para ajudar. E, em paralelo a isso, tem todas as outras empresas que prestam serviços para o condomínio. Manutenção de elevador, de bomba, de portão, de interfone, de paisagismo, de caixa d'água, todas elas passíveis de reclamações porque são relações de consumo. Fora isso, tem os funcionários todos, que hoje em dia geralmente são terceirizados. Então os condomínios têm com as empresas que fornecem os funcionários uma relação de consumo, onde cabe reclamação não sobre o funcionário, mas sobre a prestação do serviço. Então é uma cadeia gigantesca. E fora isso, tem as construtoras e as incorporadoras, que têm relação de garantia com os empreendimentos, de até 5 anos. Tem itens que têm 20 anos de garantia. Então, inclusive da área comum, por exemplo. Inclusive, sobretudo, da área comum. Porque, para as áreas privativas, cada consumidor tem a sua relação com a construtora, com a incorporadora. Mas nas áreas comuns, o síndico representa todas essas pessoas no acesso à garantia. E se a construtora, por exemplo, tem uma rachadura no teto, está na garantia. Se a construtora não conserta, é uma relação de consumo, de assistência técnica, que ela deixou de prestar para um grupo de consumidores representado pelo síndico. Então, olha como é complexo. É uma cadeia gigantesca. Nossa, muito mais interessante, assim, até para todo mundo que está ouvindo, vendo, entender um pouquinho os papéis, né? Porque você lida muito com isso, se mistura muito, né? Na cabeça do morador, desculpa, ele muitas vezes confunde qual que é a função do síndico, qual a função da administradora, qual a função do conselheiro, né? Porque não é fácil e, principalmente, porque, obviamente, todo condomínio tem direitos e deveres, né? E não é só reclamação pura, às vezes é uma dor que o cara tem. Então, por exemplo, ele recebeu uma multa. É comportamental. Ele se portou mal, foi advertido, se portou mal de novo, foi multado, doeu no bolso. Aí ele acha que aquilo é uma relação de consumo, que ele pode reclamar para alguém. Não, ele precisa com os pares dele fazer um recurso para a Assembleia, fazer um recurso para os vizinhos para ver se aquela multa vai ser anulada. Mas muitas vezes, e isso que é o problema, e é aí que a gente tem que moderar e modular, é que o morador ele vai reclamar como se for uma relação de consumo, falando esse síndico não presta, essa administradora não presta, quando na verdade o cerne da questão foi o mau comportamento dele.
Ninguém deixou de atendê-lo, ninguém deixou de trabalhar para ele, mas ele se portou mal. E ele mistura comportamento com relação de consumo. Né? Isso, às vezes, é a raiva que os síndicos têm, que as administradoras têm, de falar, puxa vida, mas ele fez uma reclamação ao meu respeito, não tem nada a ver, é o comportamento dele. O cara parou o carro torto na vaga, o cara deixou o cachorro fazer caca no chão e não limpou, o cara ligou o som no último volume 2 horas da manhã, mas aí ele vai lá e faz uma reclamação. Então, isso é que a gente tem que separar, quando de fato é uma reclamação de consumo e que a gente precisa abraçar, e quando é uma coisa de comportamento, que é para ele resolver ali, dentro do condomínio, não é para colocar isso para fora, é lá dentro que ele precisa resolver. É delicado, é uma linha tênue. Até antes de passar a bola para você, Chico, fazer o convite para todo mundo que está assistindo a gente, que trabalha com condomínios, com administradores, já vou fazer aqui para você também, Márcio, da gente fazer uma reunião setorial para a gente poder entender os principais problemas enfrentados pelos administradores profissionais, síndicos profissionais, né, desculpa, entender como que o Reclame Aqui pode atuar e ajudar nisso. Fica aí o convite para todo mundo para a gente legal isso organizar vai ser incrível. E sabe o que eu vejo muito? A administradora fala assim, poxa vida, mas essa reclamação não me diz respeito, isso é coisa do síndico. Aí o síndico recebe uma reclamação e fala, pô, mas isso aí era serviço da administradora. Aí recebe uma outra reclamação, mas isso é culpa da empresa que fornece os funcionários. E eles estão com dificuldade de entender que são serviços integrados e que às vezes o morador não consegue enxergar. Sim. Opa, isso é o síndico, isso é a administradora, isso é a empresa que fornece mão de obra. Portanto, quanto mais os síndicos, as administradoras deixarem claro para o consumidor final, que é o morador, aonde ele tem que reclamar e qual é a responsabilidade de cada um, o morador precisa saber qual é o papel do síndico, qual que é o papel da administradora, qual que é o papel dos outros prestadores de serviço, para quando ele tiver uma demanda e for reclamar, ele reclamar corretamente. Claro. Porque o morador não sabe, às vezes, o que faz o síndico, o que faz a administradora, então a gente precisa se comunicar melhor com eles. Boa, perfeito. E aí tá registrado o convite aí, eu e o Márcio vamos organizar esse encontro. Boa. Enquanto você estava falando, Márcio, eu entrei numa crise existencial aqui pensando se as minhas reclamações de condomínio eram todas devidas de condomínio consumeristas ou se eram comportamentais. Mas você é resmungão, né? Também não. Não. Pouco, mas eu sou mais um condômino passivo, então às vezes eu recebo a reclamação de alguma coisa que eu tô fazendo, às vezes, e... Olha, se eu te contar, vale essa sua reflexão de falar, caramba, será? E as pessoas às vezes, será que eu tenho uma sensibilidade exacerbada? Será que eu sou muito reclamão? Porque às vezes, assim, a pessoa reclama que o cachorro late muito. Aí você fala, bom... É difícil, cachorro late, mas aí você começa a ver, será que o cara deixa o cachorro preso na varanda o dia inteiro e vai viajar e deixa 2 dias o cachorro lá no sol, na chuva, no frio? Será que é por isso que ele tá latindo muito? A pessoa arrasta móvel. Bom, tudo bem, você muda as coisas de lugar, mas será que a pessoa arrasta móvel 2 da manhã e ela não podia fazer isso logo cedo? Puta, sinto cheiro de maconha no meu apartamento. Não quero que o cara fuma maconha. Mas será que a gente sabe qual apartamento que é? Será que tem como interfonar pro cara e falar, ó, amigão, dá uma maneirada, fuma na janela? São coisas tão sutis, mas que para quem vive o problema, incomoda tanto. Você não tem ideia o que é você viver embaixo de uma família que faz muito barulho, que é super desrespeitosa, e que para eles lá em cima tá tudo bem. Eles falam, gente, nós estamos só vivendo. Você que é louco, você que reclama porque você não tem o que fazer. Vai trabalhar, vai se ocupar. Mas para quem vive aquilo, talvez é o problema da vida da pessoa. Porque é habitual. Quando você tem um barulho pontual, você fica mal-humorado, mas no dia seguinte não tem mais. Mas quando é habitual... Esses dias eu atendi uma senhora que ela falou, Márcio, tem um barulho de máquina. Eu não sei de onde é, mas esse barulho, ele me atormenta, Márcio. Eu tô ficando louca da cabeça por causa dessa máquina. Tem algum apartamento que tem uma máquina ligada. E a gente não sabe o que é, e de fato tem um barulho no apartamento. Reverbera aquilo no apartamento dela, dá uma trepidada, é um barulho constante. Você olha assim, você tenta ouvir, você fala, mas nem é tão alto. Mas toda madrugada... E a gente tá tentando descobrir de onde é e não consegue. Nossa. É desesperador. É um negócio desse tamanhinho.
Mas para quem vive o problema, é um desespero. A pessoa mora lá, né? E que vai da sua sensibilidade ali também, como quem tá lidando com isso, de até fazer essa análise, né? De ir lá olhar e falar, tá, mas é um barulhinho tão pequeno, mas, pô, todo dia, toda hora, na hora de dormir, de madrugada. E o síndico, a administradora, no fundo, eles são pacificadores sociais. São pessoas que, o síndico principalmente, quando ele é eleito, quando ele assume o cargo, ele precisa entender que às vezes ele vai ter que fazer mediação de conflito, às vezes ele vai ter que ser babá de marmanjo. Gente, se eu contar pra vocês... Eu ia falar isso, conta uma história. Eu tenho tanta história, mas eu vou dar um exemplo de como a gente precisa ter jogo de cintura e jeitinho. Outro dia eu tava tratando de um caso justamente sobre reclamação habitual. Pô, o vizinho de baixo muito reclamão e o vizinho de cima muito desencanado. E eu falei, caramba, como é que eu vou abordar os dois? Os dois muito radicais nas suas posições, não queriam se encontrar para conversar e eu tinha que achar um jeito ali de mediar para não virar um litígio. Porque, pessoal, a pior coisa é ir pro judiciário, uma questãozinha comezinha de vizinhança, uma coisa pequena. E aí eu falei, bom, eu vou ouvir os dois. Fui conversar com o cara lá de cima e nitidamente o cara de cima odeia o de baixo e até parece que ele faz um pouco de propósito, sei lá, até pra provocar. E eu virei pro cara e falei, ó, você tá certo. O cara lá de baixo, ó. O cara reclama de tudo, o cara não sabe viver em condomínio. Pô, você faz barulho normal do dia a dia. Falei, mas faz um favor pra mim, cara, maneira pra gente evitar confusão. Pô, você é melhor que ele, você é mais inteligente que ele. Dá uma reunida com a sua família e dá uma maneirada. Por mim, cara, por mim. Faz isso. Aí fui conversar com o cara de baixo. Vi que o cara de baixo é, assim, ele odeia com todas as forças o cara de cima e que não tinha o que fazer. Eu virei pra ele e falei, ó, você tá certo. Falei, o cara lá de cima é um folgado. O cara não tem noção, não sabe o que é viver em sociedade. Eu falei, mas hoje seja mais tolerante um pouquinho, cara. O cara tem filho pequeno, a vida do cara não é fácil. Seja mais tolerante um pouquinho, para de reclamar toda hora. Ele falou, não, Marcião, vou parar de reclamar, tem razão, vou tentar. E como num passe de mágica, os dois recuaram um pouquinho. Então, às vezes, é uma estratégia de você não tomar partido, né? Encontra o meio do caminho, apela para o bom senso, para a razoabilidade e deixa a natureza trabalhar um pouquinho também, né? Então, esse é um caso interessante. Mas eu tenho uns puta casos legais, assim. Não, você fez uma mediação aí, né? Você conseguiu sentar ali, óbvio, assíncrona, talvez, primeiro com um, depois com o outro, mas... Eu lembro como se fosse hoje, ontem, há muitos anos atrás, eu como síndico de um prédio, eu fui chamado para lidar com um caso de barulho de gemido sexual num apartamento. E aí, porra, como é que você vai abordar isso? Mas tem que abordar, tem que conversar. E as pessoas falaram, ó, Márcio, puta, incomoda demais, cara. Constrange, puta, é estranho, precisa conversar. E eu falei, beleza, vou conversar com eles. E fui conversar, olha como é que foi a história. Eu vou resumir, mas eu toquei a campainha, subi lá, juro por Deus, gente, me atendeu a campainha, uma japonesinha hiper discreta, hiper meiga, hiper doce. Ela era pequenininha, magrinha. E aí ela falou, oi, pois não. Aí eu falei, não, moço, eu vim no apartamento errado, desculpa. Pensei, falei, não é ela. Eu imaginei uma mulher de espartilho, sabe? Toda espalhafatosa, não sei o que lá. Aí eu voltei e falei, ó, qual que é o apartamento? Falaram, não, é o 21. Eu falei, puta, é lá mesmo. Aí voltei, falei, oi moça, tudo bem? Ela, oi, tudo bem, eu posso entrar? Ela falou, pode. Tomamos um café, tudo. Eu expliquei pra ela o que era. Ela falou, ai, Márcio, que vergonha. Eu não sabia. Ela falou, eu me empolgo mesmo. Mas eu não sabia. Por que ninguém veio falar comigo? Eu falei, pois ninguém tá com jeito de falar com você. Ela falou, nossa, eu me empolgo mesmo, mas é que meus horários são esquisitos, porque meu marido chega de manhã do trabalho e é a hora que eu tô aqui. Eu falei, pois é, mas as crianças estão indo pra escola, as crianças estão se arrumando, puxa vida, o pessoal... Aí dei uma, sabe, falei, as pessoas têm inveja de você, porque você também precisa, né? Claro. E aí ela abriu um sorriso, tudo, e maneirou. Então, foi uma história emblemática pra mim, porque eu falei, dá uma maneirada. Falei, as pessoas têm inveja, sabe? Então, maneira, tal. E maneirou, cara, deu tudo certo. Tem muito ruído de comunicação e falta dela também, né? A gente percebe, pelos esses dois exemplos que você contou, é muito...
chega num ponto ali que ou ninguém fala, ou que já não tem mais espaço, aí precisa de uma pessoa e de um profissional, né, pra... O negócio vira um monstro sem precisar virar, né? Eu já tive caso de morador que anda pelado em casa. Pô, legal, é engraçadinho, o cara acha que tudo bem, é natureba, tá certo, fecha a cortina. Claro. Aí eu falei pra ele, meu amigão, tá tudo bem, você pode andar peladão aí o tempo que você quiser, mas você tá com a cortina aberta, tem uma criança no teu apartamento que tá vendo. Falei, e aí, como é que fica? Será que você tá se expondo de propósito? Não, imagina. Eu falei, pois é, mas e o pai dessa criança, como é que fica? E a menina que tá olhando, que é muito perto uma janela da outra, uma varanda da outra. Tem uma linha. E a gente precisa entender claramente, quem trabalha com condomínio precisa entender quando é uma questão comportamental e quando é crime. Porque quando é crime é polícia. Então eu falei pra ele, ó, amigão, nesse caso já vai ser um 90. Já nós vamos tratar isso como crime. Porque será que não tem um assédio? Será que não tem, quem sabe, até a pedofilia, se tiver uma mulher, uma menina ali do outro lado? E aí ele se conscientizou e falou, pô, vou meter uma cortina no apartamento e tá tudo bem. Sim. Então, às vezes, também tem os casos que parece uma bobagem, mas é um caso mais sério. As pessoas acham que porque estão em casa podem fazer qualquer coisa, né? E não é, a gente vive em sociedade, nesse caso em duas, né? Sociedade total e a sociedade do condomínio. Que é o microcosmos, é um micromundo que você vive ali. Que tem regras, né? O cara que fuma maconha. Márcio, eu gosto de fumar maconha. E daí? A minha vizinha acende incenso, eu não gosto de cheiro de incenso, tem que suportar. Por que ela não pode suportar o cheiro da minha maconha? Aí como é que você conversa com o cara que tem já o conceito dele já totalmente estabelecido, já consolidado? E aí você tem que falar, pois é, mas... Puxa vida, o cara tem problema respiratório, tua fumaça tá fazendo mal para ele. É uma questão de saúde, cara, tá suplantando a questão de comportamento. Virou um caso de saúde. E eu tenho uma regra, que aí é uma regra dourada, pra gente usar os 3 S's. Toda vez que alguma coisa que você faz incomoda a saúde, o sossego ou a segurança de alguém, você tá errado. Perfeito. São os 3 S's. Saúde, sossego e segurança. Perfeito. É a hora de você mudar o seu comportamento. Já valeu aí. Você vai ter um corte, ó, gente, na produção. Esse é o corte do nosso capítulo. Esse é o corte da japonesinha também, acho que é um... Depois eu vou contar algumas histórias dos prédios de alguns famosos, que eu atendo, que são histórias boas, hein? Então a próxima então já vai ser essa. Os casos famosos. Mas eu queria te perguntar uma coisa antes, Márcio. Eu acho que esse é um assunto que bomba bastante, a gente recebe bastante queixa, reclamação, que é a respeito dos aluguéis por temporada. Airbnb, Verbo, enfim, qualquer outra prática. Eu vi que está tendo várias decisões aí de que pode, não pode e tal. Sim. Explica um pouquinho pra gente como que esses casos pintam aí, como que são os problemas desses casos, o que você tem acompanhado. Bom, nós temos umas 3h40 para falar disso, não é? Olha, esse é o assunto da vez, né? Esse é o maior desafio para a gestão imobiliária, são as locações de curta temporada, locação por hospedagem, por aplicativo, Airbnb e tantas outras. A gente precisa entender o lado de quem comprou para investimento. O cara falou assim, eu comprei um apartamento para investir. Eu vou fazer locação por temporada, vou fazer renda, vou ganhar dinheiro. Eu sou proprietário, eu tenho esse direito. Essa é uma ótica. Mas a gente tem que ver a ótica também, o lado de quem mora exatamente no mesmo andar e ao lado desse apartamento. Imagina que você mora no apartamento 22 e no 21 tem um cara que só usa o apartamento para hospedagem. Aí você vive lá o ano inteiro, você e tua filha. No apartamento exatamente ao lado do seu, aluga em média para 5 hóspedes por semana, dá umas 20 pessoas por mês, 250 hóspedes diferentes ao seu lado. Qual a probabilidade de ter um sociopata, um ladrão, um pedófilo, alguém que vai te desrespeitar, alguém que não está nem aí para a reputação do condomínio, não está nem aí para a conservação do condomínio? Qual a probabilidade desse cara alugar para um dia e convidar 10 amigos para fazer uma festa? Então, é polêmico demais. Eu sempre digo para as pessoas, cada prédio tem que encontrar a sua fórmula de sucesso para esse tema. Tem prédio que resolve proibir, e para proibir tem que ter assembleia, tem que mudar a convenção de condomínio, tem uma série de formalidades. Tem prédio que libera geral, fala, bom, gente, cada um faz o que quer aqui, tá tudo bem, desde que não atrapalhe os 3 S's. E tem prédio que dá uma regrada.
olha, só pode no máximo tantos hóspedes, no mínimo tantos dias de hospedagem, não pode deixar a chave na portaria, o hóspede tem que vir, o proprietário tem que vir receber o hóspede, não pode usar as áreas comuns, pode usar uma parte, não pode usar outra, tem prédio que resolve regrar. Sim. Eu acho que cada condomínio tem que debater esse assunto à exaustão, porque tem os interesses de quem quer renda e os interesses de quem mora. E na minha avaliação, a prioridade é para quem mora. Legal. Eu acho que né? esse assunto vale um capítulo só para isso, né? Olha, trazer o pessoal. Dá pra gente fazer aqui um debate comigo, com o pessoal, por exemplo, da Airbnb. Legal. A gente tem tanta coisa, você pegar esses empreendimentos house. Sim. Pô, é um prédio inteiro que se assemelha a um hotel, mas não é um hotel, tem todos os serviços lá embaixo, tem mercadinho, tem farmácia, tem um monte de coisa. E aí, como é que usa, como é que não usa? E se eu quero fazer no meu prédio? Eu moro num prédio totalmente residencial, mas eu quero transformar lá embaixo num mall de serviços. Como é que eu faço? Pode, não pode? Legal. É isso, cara. A moradia está se transformando. Tem muita gente que não quer mais comprar apartamento. Os jovens querem morar de aluguel, quer ter mobilidade, quer ir embora, vai para outro lugar, muda de estado, muda de país, muda de bairro. Então, o mercado imobiliário se transformou muito e a gestão dos condomínios precisa se transformar muito. Claro. Vindo para cá, eu passei pela Rebouças e eu cuido de um condomínio lá como assessor jurídico. É um condomínio que tem uma torre de apartamentos, uma torre de estúdios, uma torre de escritórios, uma torre de hotel, um mall de lojas com restaurantes e um cinema. Que isso? É um síndico. Caraca. Como é que administra e como é que cuida dos interesses Shopping diferentes? quase, né? É muito mais que um shopping. Porque tem gente que mora lá, Tem o cara que mora na cobertura que tem 300 metros quadrados e tem um rapaz que mora no estúdio de 25. Nossa. Quais são os interesses? Diferente, né? Quais são os... Como que você acomoda os interesses dessa turma toda? Nossa. E com o plano diretor aqui em São Paulo, sobretudo, que incentiva esse tipo de empreendimento misto, com fachada ativa, condomínios que conversam com a rua. Ou a gente precisa aprender a cuidar disso tudo. O que vai gerar? Muito mais reclamação. Não há dúvida. Você trouxe um ponto, Márcio, que eu acho que é fundamental, não só do seu mercado, mas de todos, é que o mercado muda. Talvez se a gente estivesse gravando esse podcast 4 anos atrás, a gente nem falaria de Airbnb. Pô. E daqui 4 anos vai ter mais coisa. 4 anos é muito, né? Ano que vem já vai ter novidade. Nós, o condomínio, eu costumo dizer que os últimos anos foram 50 anos em 5. Era o slogan lá de Brasília. Porque se a gente imaginar que antes da pandemia não se fazia reunião digital e pós-pandemia a gente só faz assembleia digital. Sabe aquele cara inconveniente que chegava numa reunião 2 horas atrasado, xingava todo mundo, acabava com a reunião? Hoje em dia você muta o microfone dele. Acabou, resolveu a vida. A tecnologia ajudando, né? Vamos para os finalmente? Falta a história do famoso, né? Eu queria puxar uma antes da gente entrar para do famoso, que a gente pode encerrar com ela. Tá bom. A gente falou de várias reclamações e problemas e conflitos que a gente tem nesse universo dos condomínios. Se a gente tivesse se esse universo fosse um Reclame Aqui, o que você diria que são os top 3, top 5 motivos de reclamação? Que é o consenso ali que normalmente você recebe, que normalmente você tem que lidar ali na relação condomínio. Reclamação de consumo ou reclamação sobre a vida em condomínio? De consumo, que o condomínio está no direito. Vamos lá. A gente falou até, né? Às vezes ele está no direito, não está no direito, mas que ele está no direito dele. O síndico e a administradora não me atendem. Eu ligo, eu mando e-mail e eles não me atendem. Essa é a reclamação número 1 principal. Se você atender o cara, já diminuiu muito. Segundo ponto que eles reclamam, eles não sabem para quem reclamar. O meu prédio tá sujo, a portaria não funciona bem, o cara tá dormindo à noite na guarita. Ele quer saber para quem reclamar. Aí ele reclama ou para o síndico, ou para a administradora, ou para a empresa que fornece o funcionário. Então é a operação do dia a dia. O cara está insatisfeito com a operação do dia a dia e ele quer reclamar. E terceiro ponto, eu vou listar 3. Eu acho que fica bom. Terceiro ponto, eles reclamam de falta de transparência. O cara não consegue entender os números, não consegue ter acesso a um contrato, não consegue ter acesso a um documento, a uma informação, e ele vai lá e reclama. Então é atendimento, pronto atendimento, operação que não funciona bem
e falta de clareza nas informações. Se o atendimento é o top 1 disparado, tá fácil de resolver, né? Eu acho que sim. Pegar ali o que você falou no começo, né? Passar a mão no telefone, dar atenção, mostrar que você tá ali dando... Está disponível, né? O suporte está disponível. E se você... Vamos pro top 1 do indevido. Do indevido? Comportamental. Boa. O indevido, eu vou falar de 2. Tá. O primeiro e o mais indevido. Quando o cara toma uma multa. Quando o cara é repreendido por questão de comportamento. E ele não consegue entender a origem disso. Vai lá e reclama. Que é ele mesmo. Ele vai lá e reclama. Perfeito. E o segundo ponto, que aí é conceitual, tá? É difícil da gente mensurar, não é tão concreto, mas quando o cara mistura os interesses individuais com as questões coletivas. Então, por exemplo, as pessoas votaram numa reunião que a piscina ela vai ser aquecida a 30 graus. Aí tem um nadador. Aí ele vai lá e reclama e fala, olha, para eu nadar tem que ter 26 graus, porque 30 graus é muito quente. Isso é um absurdo. Entendi. Isso aqui contraria as normas. Aí você fala, bom, meu amigo, mas aqui não é tua academia de natação. Aqui é um condomínio, pensou na molecada que vai usar. Aí não, mas pela OMS e por isso e por aqui. Aí começam discussões que elas vão elocubrando, assim, elas vão aumentando, porque o cara tá no interesse individual e não no pensamento coletivo. Mas isso é conceitual. Isso não dá muito pra gente mudar. Tá claro pra quem tá ouvindo e vendo a gente. E pra finalizar aqui, Márcio, conta a história do famoso aí. A galera tá até agora aqui ouvindo a gente, deve estar ansiosa. Vocês preferem a do Alok ou do Fogaça? Vai. Deixa você escolher, Chico. Acho que é do Alok. Eu fui vizinho do... do Alok é aqui na rua. É aqui na rua. Eu morava aqui do lado quando teve o show de laser. Isso. E não é uma história de reclamação, não é uma história... É só pra gente talvez ilustrar como o interesse coletivo tem que sobrepor ao interesse individual. É uma história bacana. Na pandemia, a gente estava naquela incerteza, sobretudo no começo da pandemia, e eu era o síndico geral do prédio do Alok. O Alok sempre foi um cara doce, um cara educado, um cara acessível. Todo mundo conhece ele por isso. Óbvio, é uma estrela, mas é um cara muito acessível. E ele resolveu fazer uma live. Ia passar na televisão, uma live hiper bacana. E para fazer uma live daquele porte, naturalmente ia ter que ter uma circulação no prédio, mas todo mundo muito bem cuidado, tal, mas principalmente ia ter um pouco de barulho e que ia ser após as 22 horas. Então quem tinha que autorizar como síndico era eu. E eu resolvi autorizar. Mas antes de autorizar, eu fui no coletivo lá dos moradores e falei, olha, senhores, nosso ilustre Alok vai fazer uma live tal dia, tal hora, para todo mundo respirar um pouquinho, cada um na varanda, dançar um pouquinho, celebrar, abrir um vinho, fazer um brinde, tentar esquecer um pouquinho essa doideira que a gente está vivendo com segurança e vamos fazer. E eu peitei fazer. E a gente se preparou, tudo. Mas aí um morador, um vizinho, que era também da cobertura, falou assim, eu não autorizo. Eu não quero, em plena pandemia, pessoas circulando aqui para fazer uma live, para fazer festa, as pessoas estão morrendo. Eu falei, olha, tem um objetivo, arrecadar cesta básica, tem uma questão social por trás e tem todo um conceito atrás disso. Não, mas você como síndico não pode permitir, porque é após as 22 horas, você fala na televisão que não pode ter barulho até as 22, e você vai colocar música alta aqui meia-noite, que absurdo, qual que é teu interesse? Aí já, sabe, aí já ultrapassou. Ele falou, se vocês fizerem eu vou entrar com uma ação judicial, vai chegar um oficial de justiça aqui, vai proibir a realização. Nossa. E aí nós falamos para ele, olha, é pro bem geral. Ele falou, mas eu tenho um filho pequeno. Eu falei, mas o Alok também tem. Não vai ser tão alto assim. E ele falou, mas eu não quero esse incômodo. Aí o Alok gentilmente falou, olha, vamos ver um hotel que esteja funcionando, vamos pegar a suíte presidencial e você passa uma noite lá com a sua família para não ter incômodo. E o cara se ofendeu com essa proposta. Falou, vocês estão me ofendendo, não é nada disso, eu não preciso disso. Eu falei, não, mas nós estamos tentando acomodar a situação para dar tudo certo. Resumo, fizemos a live, eu fiquei
encagaçado de chegar um oficial de justiça e mandar parar com uma liminar, porque tinha toda uma estrutura. Foi um sucesso. As imagens foram as mais lindas possíveis das incrível. pessoas fazendo brinde na varanda, das pessoas acompanhando um show de luz, um show. Né? E arrecadou não sei quantas mil cesta básica, se eu não me engano, para distribuir, não sei se foi na Paraisópolis ou em outro lugar, mas assim, o objetivo foi atingido. E foi, para mim, uma clara demonstração de que eu prestigiei o interesse coletivo em detrimento do interesse individual do cara que até podia ter razão, mas que naquele momento tinha que equilibrar. E o papel do síndico, às vezes, é ter essa visão maior para equilibrar, para fugir, às vezes, do formalismo. Eu fujo muito, às vezes, do formalismo porque a letra da lei é fria. E às vezes precisa ter calor. Então o caso do Alok, eu estou resumindo bastante, mas foi bem emblemático, foi bem bacana. Fechar com chave de ouro, porque, Márcio, isso vai ao encontro de tudo que a gente prega aqui no Reclame Aqui, inclusive de outros setores, né? Às vezes a regra fria falava que é barulho até as 10, depois das 10 não pode, é a regra fria. Tudo mas que o condômino tem trouxe que ter bom senso. fazia sentido, a gente fala que às vezes a gente tem que quebrar algumas regras por bom senso. E o bom senso... Quantos prédios que eu aumento o horário do salão de festa para meia-noite? Eu falo, gente, 10 horas era há 30 anos atrás. Sim, agora não é mais 10, agora é meia-noite. Mas a lei do silêncio. Abaixa o som um pouquinho, dá uma maneirada. Vamos até meia-noite, ao invés de ser... Academia. Qual que é o sentido da academia fechar 10 da noite? A academia, se tiver bem isolada, deixa aberta a noite inteira. 24 horas. O cara que dá um trampo até 2 da manhã, ele chega, ele quer treinar, deixa ele treinar de madrugada, desde que ele não bata o piso no chão, desde que seja emborrachadinho, enfim. É isso, é adaptação. Isso. Bom senso. Pô, perfeito, Márcio. Pô, queria agradecer novamente ter topado vir aqui conversar com a gente, falar que na próxima que a gente gravar mais pra frente, você conta do Fogaça. Tá bom, galera vai. Tá bom. E aí eu vou pedir pra você que tá ouvindo a gente comentar quem que vocês querem que a gente traga aqui. Se tiver alguma dúvida com o Márcio, a gente vai pôr aqui os contatos dele para vocês entrarem em contato com eles, com a gente. Queria agradecer a todo mundo que ficou vendo e ouvindo a gente até agora. Agradecer você, Chico. Márcio, mais uma vez, muito obrigado por ter topado vir falar com a gente. Eu que agradeço, uma honra, como eu disse, um prazer. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.